Bom, vamos lá então. Hoje, nosso Momento Saúde, nós vamos receber aqui em nossos estúdios a enfermeira Larissa Grupo. Ela é lá do Centro de Testagem e Aconselhamento, CTA, aqui de Anchieta. E o nosso assunto é a sífilis. Já tratamos desse assunto em outras ocasiões, mas nunca é demais porque a incidência ainda permanece, daí a necessidade de trazer esse alerta. Eu quero agradecer a Larissa pela disponibilidade e pela presença em nosso programa. Bom dia, Larissa, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Bom, vamos começar definindo o que é a sífilis, para a gente lembrar direitinho? Sífilis ela é uma infecção causada por uma bactéria chamada Treponema pálido. A principal forma de transmissão da sífilis é o contato sexual, mas também pode acontecer por contato com lesões na pele, pode acontecer transmissão da mãe para o bebê durante a gestação e contato com sangue contaminado. Caramba, e quais são os sintomas? Como é que a pessoa pode desconfiar que está com esse problema? Olha, a maioria das pessoas que a gente recebe para fazer exame não tem sinais e sintomas, mas quando isso aparece, às vezes é uma lesão genital ou em outro lugar do corpo, na boca, né, no tronco, lesões na pele, feridinhas que vão aparecer e depois desaparecer sozinha, queda de cabelo bem localizada, só que a maioria das pessoas não apresenta sinais e sintomas. E aí é preciso estar atento. E qual é a forma que a pessoa pode ser diagnosticada? Tem exames específicos? É fácil? É caro? Normalmente a gente tem para oferecer exames de sangue. As unidades de saúde têm o teste rápido. É oferecido pelo SUS, né? É gratuito, é rápido. E aí a gente conjuga com a avaliação clínica também, o exame físico do paciente. Ok, Larissa. Um outro detalhe eu estava vendo aqui, já que é uma infecção sexualmente transmissível, a exemplo de outras, quando a pessoa de repente tem um relacionamento que não estava previsto, ou de repente com uma pessoa que não tem tanto conhecimento, enfim, aquelas coisas que às vezes podem acontecer casualmente, já seria importante fazer o exame para poder se prevenir, não só dessa, porque doença sexualmente transmissível, você se relacionou, né, com uma pessoa que você de repente conhece pouco, ou nem conhece, foi um encontro fortuito, casual. Já é interessante fazer esse exame. Quanto tempo depois, no caso da sífilis, seria interessante fazer o exame? Aliás, você podia até explicar reiterar quais são os exames que a pessoa deve fazer para identificar, para poder diagnosticar a doença. Então, a pessoa pode procurar diretamente o CTA ou uma unidade de saúde e pedir para fazer os testes para as ISTs. Então, faz HIV, hepatite B, hepatite C e o de sífilis. Para a sífilis, a gente tem duas modalidades, que é um teste laboratorial, VDRL, e o teste rápido, que é um teste mais específico para esse assunto. Após 30 dias do contato desprotegido, a gente já consegue identificar um resultado positivo. Porém, se você teve um contato desprotegido em até 72 horas, é importante que você procure um serviço de saúde, porque a gente tem outras condutas para outras infecções e essas condutas são mais urgentes. Então, para sífilis, o exame a partir de 30 dias após o contato sem proteção, mas no geral, em até 72 horas, procure o serviço de saúde. Ok, são 7h38. Estamos conversando com Larissa Grupo, ela é enfermeira lá do CTA e o nosso tema de hoje é a sífilis. Bom, no passado a gente ouvia muito falar, né? Depois parece que houve amenizou, né? Pelo menos não se ouve falar tanto, ou os mecanismos para a proteção, as campanhas para sexo protegido, né? O uso de camisinha e outras precauções, pode ser que tenha freado um pouco. É uma impressão ou de fato houve uma redução? Agora, por outro lado também, se você me permite, Larissa, se o conhecimento, o avanço da ciência pode ter brecado um pouco, há um fator que isso aí serve para outros tipos de doenças sexualmente transmissíveis. Nós aqui não estamos lidando com criança, então a gente pode falar. O uso desse, agora há pouco estávamos falando aí do uso até indiscriminado da Tadalafila. Eu falo devagar porque eu erro, eu falo Tadalafila, mas é Tadalafila, Viagra e outros,
muitas pessoas que estavam assim com sexo, principalmente o homem, né, mais adormecido ou mais devagar, começam, com o uso desse medicamento, a ter novas relações. E aí, além de se contaminar, podem até trazer, né, para o seio familiar também. Então, há esses dois polos. Primeiro, o avanço da ciência, do conhecimento, tende a diminuir os casos de sífilis que no passado eram tão intensos. Mas, por outro lado, há também o advento dessa coisa que eu te falei agora aí, que é a galera sair, às vezes, né, tendo relações não programadas, vamos chamá-las assim. Qual é a avaliação que você faz no dia a dia do seu trabalho? E queria que você falasse também sobre o sigilo desses exames do CTA. Então, vou fazer um pacote com isso tudo, é contigo. Beleza. O que acontece? As pessoas, às vezes por falta de informação ou banalização mesmo desse assunto, não se preocupam mais como se preocupavam no passado. Apesar de ser uma infecção tratável e curável, a sífilis pode causar problemas sérios de saúde. Ela evolui de forma silenciosa, mas ela pode gerar comprometimento cardiovascular, neurológico. Em alguns casos, ela pode levar a óbito fetal. Então, tem complicadores muito importantes em relação a esse assunto. E os números vêm subindo desesperadamente. Não é só na cidade, não é só no estado do Espírito Santo, é a nível mundial. Então, ano passado, nós fechamos 2024 com mais de 100 casos de sífilis aqui em Anchieta. E hoje, em 2025, eu posso te dizer que eu já tenho 38 casos notificados. Então, é um assunto muito sério, porque além de receber um resultado reagente, a pessoa precisa ser tratada. Os comunicantes dela precisam ser investigados, as parcerias sexuais tratadas também. E aí, assim, a gente recebe no CTA, faz as testagens, emite os resultados, esse assunto fica conosco, né? Caso a pessoa não permita, né, por escrito, a gente não tem como compartilhar esse resultado nem com outros profissionais de saúde. Então, para procurar a gente para fazer exames, de 7 às 9 horas, de segunda a sexta, basta chegar no CTA com um documento e a gente atende. E nas unidades de saúde é só se informar, porque cada unidade tem seu calendário de atendimento. Mas precisa fazer. A gente veio na rádio justamente por isso, porque é uma orientação do governo do estado, né, do Ministério da Saúde. Os números têm aumentado muito, muito, muito. E por ser uma infecção que evolui mais ou menos de forma assintomática, então, às vezes, a pessoa pode ter há décadas essa bactéria na corrente sanguínea sem saber. Ok, então minha avaliação foi totalmente errada. Eu imaginei que com o avanço, advento das informações, da ciência, o uso de preservativo talvez tivesse reduzido, mas pelo contrário, tem aumentado. E daí a necessidade da informação, dos cuidados, de tudo isso que você está prestando, esse serviço importantíssimo para a nossa comunidade, e por isso já fica aqui o nosso agradecimento.